Olá, gente, fazendo um resumo agora do que eu falei para vocês, né? João Mendes lendo a Bíblia, bom pensamento, boa mente, bom coração, com boas intenções, sem colocar medo de ninguém, né? Então, eu lendo aqui para vocês, eu falei para vocês que no princípio, né? Deus criou os céus e a terra. A terra era vazia e deserta, isso há milhões e milhões de anos. Então Deus tinha feito, estava ali no abismo, na escuridão. Então quando Jesus chegava, clareava. Ele viu que a claridade era boa. E quando ele saía era escuridão. Então ele pensou, vou fazer os dois grandes luzeiros. Um para dominar o dia e o outro para dominar a noite. Então foi que ele criou o primeiro luzeiro, que foi o sol, para iluminar o dia. E a lua e as estrelas para dominar a noite. E Deus viu que era bom, aí Deus continuou, né? Então depois Deus fez o quê? Deus separou as águas, né, da terra e chamou o ajuntamento de água de mares. E a terra chamou de terra. E assim Deus continuou, né? E Deus fez a água da produção, répteis, que é répteis. São peixes, baleias, tubarão, são mariscos, são coisas de dentro do mar, deu vida para o mar. Depois deu vida ao mar, Deus deu vida à terra. Deus plantou a semente, né? E essa semente virou em árvores, árvores que davam frutos, segundo as suas espécies. E Deus viu também que era bom. E Deus depois preparou a terra, colocou um animal selvagem e o doméstico, cada um segundo as suas espécies. Animal selvagem e animal doméstico. E Deus viu também que era bom. E Deus preparou tudo isso, e isso aí foi continuando, anos e anos, milhões de anos, centenas de anos. Aí Deus pensou, vou fazer a minha maior criação, né? Porque a primeira criação de Deus foi lá no céu. Deus nem tem começo, nem tem final, né? A primeira criação de Deus foi Jesus Cristo, o Filho dele. Através de Jesus ele queria dividir outras vidas. Então Deus criou bilhões de anjos. Então Deus pensou na sua maior criação aqui na Terra. E ele deixou quem? Vamos ver, ler aqui para nós ver. Vou só repetir aqui bem rapidinho, para vocês entenderem o quanto Deus ama a gente e quanto Deus gosta da gente. Então Deus disse, Deus produziu a terra almas viventes, está vendo? Conforme a sua espécie, animais selvagens, domésticos, segundo a sua espécie. E Deus viu que era bom, segundo a sua espécie. E depois disso, Deus viu que era tudo bom. E depois veio a maior criação de Deus. Vamos ver qual foi a maior criação de Deus? Então Deus disse, façamos o homem a nossa semelhança, segundo a nossa semelhança, e que ele tenha domínio sobre os peixes do mares, e sobre as criaturas voadoras do céu, e sobre os animais domésticos, e sobre os animais selvagens, e sobre toda a terra, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Viu? A maior criação que Deus fez foi o ser humano. Como diz aqui, né? Então Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, semelhança no pensar, no falar, no amor, na paz, né? Que Deus fez os animais para viver junto dos animais selvagens, os domésticos junto dos domésticos. Mas a maior criação que Deus fez, a sua semelhança foi Deus. Nós temos como pensar em Deus. Nós temos como pensar no nosso Criador. Então Deus diz assim, façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E que ele tenha domínio sobre todos os... Que ele tenha domínio segundo a nossa semelhança. E que ele tenha domínio sobre os peixes do mar. Que ele domine o mar. Sobre as criaturas voadoras, os pássaros do céu. E sobre os animais domésticos e selvagens. E sobre toda a terra, e sobre todos os animais que se movem na terra. Que o homem ele tem um poder de dominar a terra toda. Está no poder do homem. Então ele tem um poder de fazer o bem e de fazer o mal. Então esse é o pensamento de João Mendes, essa é a forma de João Mendes de ler a Bíblia. João Mendes lê a Bíblia com bom pensamento, com boa mente, com bom coração e com boas intenções. Ok, gente? Até o próximo pensamento de João Mendes.